Graça e paz, amada igreja do Senhor Jesus, amém? Amém. Eu confesso que estava morrendo de saudades. Eu viajei muito esses dias e acabei não vindo nos últimos cultos, mas é sempre uma alegria poder estar aqui na casa do Senhor e em comunhão com os amados irmãos, que são muito valorosos, muito especiais para mim e para minha família. Então eu louvo a Deus por essa oportunidade. Agradecer também o nosso amado pastor Manuel, que me incumbiu essa honrosa e desafiadora missão de trazer a palavra de Deus, o qual eu temo e tremo diante dele e da imensa responsabilidade. Então que nessa noite, se for de mim, nada vai acontecer. Mas se for por meio do Santo Espírito de Deus. Então essa noite será um divisor de águas na história da Terceira Batista. Essa noite vidas serão transformadas e impactadas pela força do poder de Deus que age no nosso meio, amém? Eu louvo a Deus porque a oração do pastor Leandro, ele não sabia, não tinha a menor noção do que eu ia pregar. E parece que ele estava fazendo a introdução do tema. Isso é uma convergência do Espírito Santo de Deus, amém, pastor? Saber que há uma sintonia, né, na liderança, e eu louvo a Deus por isso. E o pastor Manuel conseguiu falar comigo na sexta pela manhã, dizendo que eu viria pregar no domingo. E quando ele me falou, o Senhor falou comigo na hora o tema que ele queria que eu trouxesse. E eu vou falar com a amada igreja hoje algo que é a maior preocupação de Deus com as nossas vidas. E Deus foi tão extraordinário conosco, que mesmo desde o primeiro homem e a primeira mulher que pecaram sobre a face da terra, o Senhor se preocupou para que nós pudéssemos converter os nossos caminhos a Ele. E não bastando isso, um dia Ele cumpriu a sua palavra de mandar à terra, de dar o seu próprio Filho em sacrifício vivo, para que todo aquele que nele crê não pereça, seja perdoado dos seus pecados, seja redimido dos seus pecados e tenha vida eterna, amém? Então nós vamos falar hoje sobre algo, meus amados, que se nós não ficarmos atentos, é algo que destrói a nossa identidade, paralisa a nossa vida e muda os nossos destinos, amém? Então, eu vou ler na NAA, tá, irmãos? 1 de João, capítulo 3, do versículo 1 até o 8. Todos acharam? Os que não acharam, podem ver aqui no telão. A palavra do Senhor diz assim: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus, e por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo o que tem essa esperança nele, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado.
e todo aquele que permanece nele não vive pecando, e todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Amém, amados? Esse é um tema desafiador para pregar. Eu confesso que os 2 dias para mim foram de parto para trazer essa mensagem à amada igreja. Porque ela é uma mensagem que descortina a sutileza das trevas que tem levado muitos daqueles que estão na igreja a não viver a vida extraordinária que Deus tem para você. Portanto, o Senhor, Ele nos deu uma identidade, a identidade de filhos. E quando nós vamos lá para Efésios, capítulo 1, versículo 4, ele diz assim, o apóstolo Paulo diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Aí no versículo 7 ele diz assim: nele temos redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, e que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. O pecado está estabelecido no mundo, meus irmãos, e o pecado fez com que desde Adão e Eva nós fôssemos privados da presença do Senhor. E ao longo da história da humanidade, o que destruiu nações, o que destruiu lideranças, o que destruiu sacerdócios, o que destruiu foi o pecado. O fato das pessoas não atentarem atentamente para a verdadeira, a real identidade que nós temos no Senhor e para a qual nós fomos feitos, criados, pensados, desde antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. O pecado, meus irmãos, ele pode ser comum, e no mundo ele é comum, e no meio da igreja muitas vezes ele também é comum, mas ele não é normal, porque a normalidade é que nós andemos santos e irrepreensíveis diante do Senhor. Isso é a normalidade. Mas por que então tanta dificuldade com essa questão? O apóstolo Paulo diz que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. E é um desafio muito grande. E por esta razão, mesmo nós que estamos em Cristo Jesus, que fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, se nós não tomarmos uma decisão na nossa vida de sermos santos e irrepreensíveis diante do Senhor, certamente nós não seremos. Isso é uma questão, meus irmãos, de posicionamento, Nós precisamos ter essa clareza. E quando o apóstolo Paulo fala dessa transição entre uma vida de pecado, uma vida carnal e uma vida no Espírito, ele é um processo de transição. E se isso é uma transição, isso exige de nós, na força e no poder do Espírito Santo de Deus, na sujeição ao Senhor, um posicionamento. Ninguém por si só, sem a presença do Espírito, sem a presença de Deus, sem conhecer a sua real identidade, consegue ser livre do pecado e do poder do pecado. Porque de verdade o Senhor Jesus, Ele não apenas nos limpou e nos perdoou, Ele nos deu força para que nós vencêssemos o poder do pecado, as astutas ciladas de Satanás, as armadilhas das trevas que atuam
para que haja uma distorção da nossa identidade, uma corrosão de quem nós somos. Para que nós fomos feitos, isso é a nossa identidade. E quando nós flertamos com o pecado, meu irmão, quando nós cocheamos em dois pensamentos, ou quando nós damos liberdade para a nossa carne falar mais alto, então há uma degeneração da nossa identidade. E havendo essa degeneração, nós erramos o alvo, porque o Senhor nos fez para sermos santos e irrepreensíveis. Quando você é santo e irrepreensível, você não se amolda a este mundo. E a palavra de Deus diz em Romanos que para nós conhecermos a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus para a nossa vida, nós temos que viver uma vida de santidade, apresentarmos os nossos corpos diante do Senhor, santos, imaculados. Nós precisamos, meus irmãos, ter vida santa, porque senão o Senhor não vai nos revelar o próximo passo. O Senhor, Ele não expressa para nós, porque há uma condicionante nisso. Se nós estivermos no pecado, nós não saberemos qual é a boa, a perfeita e agradável vontade do Pai para a nossa vida. Por isso, tantos crentes vazios, por isso, tantos crentes que murmuram, que reclamam, por isso, tantos crentes que acham que Deus esqueceu de você, por isso você terceiriza a tua responsabilidade, por isso você não assume o teu posicionamento, porque o Senhor já te constituiu como santo e irrepreensível. Mas nessa noite, o Senhor quer quebrar as cadeias do inferno, quer destruir as obras de Satanás, porque o Senhor precisa de um povo livre, posicionado, para que o reino dele avance, para que as pessoas prosperem, para que as famílias se estruturem, para que os casamentos sejam felizes e para que você seja um luzeiro no meio das trevas. Muitas vezes, irmão, eu já ouvi falar assim: ah, mas se manifestar um demônio ali, eu não vou lá expulsar não. Que crente é você, meu irmão? Porque quem fala isso não tem a segurança da intimidade, do relacionamento profundo, de estar na presença de Deus face a face, porque tem flertado com o pecado, meus irmãos. A humanidade inteira, a história bíblica toda, eu me surpreendi, o Senhor me deu o tema e eu fui lá buscar. E cada momento da história da humanidade, onde as pessoas caem, aonde elas se frustram, aonde o propósito não acontece, aonde não se cumpre integralmente aquilo para o qual Deus a levantou, estabeleceu uma existência dessa pessoa, que somos nós, não se cumpre, porque muitas vezes, ou o nosso prazer está completamente na carne, somos carnais, ou o nosso prazer cocheia entre dois pensamentos. Uma semana eu estou cheio do Espírito, na outra eu estou olhando para o lado, achando que a esposa do vizinho é mais bonita do que a minha. Um dia eu estou orando em línguas e fazendo campanha, e no outro dia eu estou fazendo negócios que, se eu chamasse Jesus para fazer junto, ele não viria comigo. Um dia eu estou caminhando confiante e no outro eu me pego numa visão dopaminérgica, passando o celular enlouquecidamente, até que o algoritmo entende que o que eu gosto de ver não é aquilo que glorifica o Pai, e aí o algoritmo manda mais uma coisa, e quanto mais você vai aprofundando aquilo, e daqui a pouco você está arrebentado por Satanás, sem força, sem brilho, sem autoridade, sem visão, porque é isso que o inferno faz quando você cai na esparrela de Satanás. O brilho da glória de Deus sobre nós, Ele nos dá vida,
nos dá força, nos dá unção, nos capacita, tomamos as decisões acertadas, somos sóbrios, conduzimos a nossa casa, somos verdadeiramente sacerdotes da nossa família. E lá no trabalho, eu sou uma referência. Você que está cheio do Espírito é uma referência. E alguém, quando está passando mal, lembra de você e vai lá e fala: ora por mim, porque eu preciso encontrar esse Deus que eu vejo na tua vida. E o Senhor abre portas e estabelece conexões poderosas e tira você do raso e te coloca em altos níveis. E quando você está no pecado, meu irmão, você sequer se achega com segurança diante do Pai, porque você sabe o que você fez, você sabe do seu pecado. Assim, meus irmãos, se tem uma coisa que nós não podemos brincar, é com o pecado. Nós não temos que ter medo do diabo, amém? Não temos. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas do pecado, meus irmãos, porque o mundo espiritual, queridos, ele se move por legalidade. O país não tem uma norma geral? Tem a Constituição brasileira, existem leis, e lá está escrito o que você pode e o que você não pode fazer, o que você é livre para fazer e o que você não é livre. E se você fez algo que é criminoso, que contraria o que a lei determina, você vai pagar um preço por isso, não é assim, amados? O mundo espiritual é da mesma maneira. Existem princípios. Não fosse assim, o Senhor não diria para nós que nós devemos obedecer os seus mandamentos. Quando o Senhor fala isso para a gente, não é que Ele é um carrasco e quer que você se transforme num religioso, cheio de regra, porque não é isso que o Senhor quer. A religiosidade e a regra, ela traz fardo sobre a minha e a tua vida. Mas o Senhor quer que você viva de uma maneira tão extraordinária na presença do Pai, que você tenha nojo do pecado, que você não se associe, que você fuja até da aparência do mal, mas tenha prazer nas coisas do Espírito, meus irmãos. Amém? O Tiago, ele trata com muita propriedade essa questão da transição. Portanto, Tiago 4, capítulo 4, versículo 7. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam o diabo, e ele fugirá de vós. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos pecadoras, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Amém, amados? O texto aqui, ele fala de duas coisas muito importantes que eu gostaria que vocês observassem. Primeira coisa, se eu quero andar em santidade, eu preciso me sujeitar a Deus. Amém? Esse é o primeiro passo, a sujeição. Eu reconhecer a sua soberania, eu reconhecer a graça que eu recebi. Eu merecia ser condenado e jogado no fogo do inferno, mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, enviou, pelo tanto amor que nos amou, o seu Filho amado, para que nós fôssemos redimidos, perdoados do nosso pecado, pudéssemos ser acessíveis ao reino dos céus e fôssemos morar com o Pai. Amém?
Eu preciso reconhecer isso. A segunda questão, eu preciso entender que a palavra dele é a bússola para a minha vida. Me sujeitar a ela. O Senhor disse: não vá, não vá. Ele não quer te dar uma dura, Ele não quer ser um carrancudo que fica impondo a você coisa. Não. Tudo que há na palavra é um mecanismo de proteção que o Senhor estabeleceu para que nós tivéssemos uma vida abundante. Quando o Senhor diz assim: o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. O Senhor está dizendo, para você ter vida abundante, meu irmão, para você vencer todos os desafios, para você se superar, para acontecer aquilo que está lá em Efésios, que o Senhor vai muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos, você precisa se sujeitar ao Senhor, e assim, entender que existem preceitos, que existem normas, que nós precisamos observar, porque estas normas são uma cerca de proteção, para que Satanás não tenha direito de cumprir a primeira parte do versículo: o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então, se eu observo os mandamentos, se eu me alegro com a palavra, se eu me curvo para obedecer, se eu tenho prazer nessa obediência, então se cumpre a vida abundante que o Senhor estabeleceu. Então ele diz assim: sujeitem-se ao Senhor, sujeitem-se. Mas existe um outro aspecto aqui, que diz assim: resistam ao diabo, amém? Resistam ao diabo. O que é isso, resistam ao diabo? Paulo não fala que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne? Amém? Então há uma luta, meu irmão, há uma batalha, há uma guerra, que precisa, um desafio, que precisa ser enfrentado com posicionamento, com ousadia, com coragem, com determinação, que é vencer a vontade da carne, meus irmãos. Quando você sujeita-se e resiste, e o diabo olha para você e vê que em você não há nenhuma brecha mais, não há mais nenhuma legalidade, ele bate em retirada, meu irmão. E aí, ao invés de olhar pornografia, você vai ter uma alegria tão grande de ler a palavra de Deus. Amém? De ler um livro que instrui, né, que te capacita, né, cognitivo, técnico, teológico, de inteligência emocional, que vai fazer você crescer, ser colocado num outro patamar. Mas aí você fica no lodo da pornografia, e depois que você vai lá sabendo que não devia ter ido, e na hora que você vai, depois dá aquele vazio, aquela amargura na alma, aquele desespero, aquela sensação de impotência. Mais uma vez eu fui enganado pelo inferno e pelas minhas emoções, porque afinal de contas o Senhor já nos capacitou para vencer o pecado. Amém? Lá no paraíso, quando Eva e Adão comeram o fruto proibido, e o Senhor pergunta para Eva: o que aconteceu, Eva? Foi a serpente, Senhor. Parece ingênuo, né? Isso é uma ingenuidade, né? Poxa, você não ouviu a voz de Deus, o Criador, aquele que vinha toda tarde, né, ali bater aquele papo, ter aquele tete a tete prazeroso, né, aquele relacionamento. Irmãos, quando eu fiquei no vale da sombra da morte do Covid, o Senhor Jesus veio falar comigo face a face. Eu não o via, porque era escuro. O vale da sombra da morte é um ambiente escuro, mas você ouve Jesus, Ele fala com você e você sente a presença dEle mesmo. É o maior prazer do ser humano, a presença do Pai. Não há nada, não tem cachaça, não tem droga, não tem nada, não tem sexo, não tem nada que seja mais prazeroso do que desfrutar a presença do Pai. Amém?
é extraordinário, é um sentimento de completude, de plenitude, de supremacia, é algo inexplicável, é aquilo que o apóstolo Paulo fala que é inefável. Não dá para expressar com palavras. Tudo que eu disser aqui não é nada diante do que eu senti na presença do Pai. Agora você imagina Eva e Adão ali sendo recebidos toda a tarde e de repente você chega a serpente, a mais astutas dos animais, e convence Eva. Estranho, né? Porque entre a voz do Pai e a voz do convencimento da serpente, eu vi isso como uma certa ingenuidade dela de cair na esparrela de Satanás. Talvez seja uma cegueira, possivelmente, uma cegueira que todos nós temos, porque somos impulsionados a fazer aquilo que não devemos. Mas como é maravilhoso esse texto de Efésios, porque ele diz assim: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Amém, amados? Aquela aparente ingenuidade não cabe para nós. Você chega, Deus, foi a serpente. A graça de Deus que foi derramada, junto com o perdão, junto com a redenção, ela foi derramada abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Então, irmãos, nós não podemos chegar diante do Pai e dizer: Senhor, eu não tive um entendimento. Puxa, eu caí, Senhor, eu não tive um entendimento. Nós temos um entendimento, irmãos. O que falta para nós é um posicionamento diante da palavra, é levar a sério essa palavra, é entender que com essa palavra nós seremos um cristão extraordinário, se obedecermos atentamente à voz do Senhor nosso Deus, e seremos o ser humano mais imundo, se formos lá para o lamaçal do pecado, e permanecermos lá. A palavra chega a dizer em 1 João, que aqueles, que não permanecem no Senhor, que não aceitam a sua graça, eles são tidos como filhos do diabo. Olha o peso dessa palavra. Meus amados, estou pregando essa palavra com muito temor e tremor diante do Senhor, porque o que o Senhor quer de nós é um posicionamento definitivo, um posicionamento, porque Ele não quer pessoas, igreja, pessoas que fiquem patinando. Ele quer homens e mulheres fortalecidos na força do seu poder, para serem muito mais do que vencedores, para ser um luzeiro no meio das trevas, para ser uma diferenciação nesse tempo desafiador, em que a palavra todos os dias, por esse marxismo cultural que a gente vive, ela é colocada em xeque. E se nós não formos, meus irmãos, homens e mulheres cheios do Espírito, fortalecidos pela sua presença, pessoas que têm intimidade, pessoas que Deus fala face a face, pessoas que Deus revela o próximo passo, só tem um caminho, é o posicionamento da santidade. Amém, amados? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Então, é necessário nesse posicionamento, algumas coisas para que a gente possa não continuar caindo e fazer da maneira certa. Vamos pegar o exemplo de Adão e Eva. Então lá em Gênesis 3:10, Deus procura Adão e no 10 ele diz assim: e ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi.
Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual eu ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? E a mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Amém? Eu estou falando de posicionamento. Amém? Posicionamento. Qual foi o posicionamento de Adão, né? Primeira coisa, o que o pecado faz na maioria das pessoas? Você foge da presença de Deus. Ah, irmão, não vou na igreja, não vou no culto, né? Poxa, eu pisei na bola ontem, o negócio foi feio, e eu não vou para o culto, porque chega lá, a impressão que eu tenho é que os irmãos vão olhar para mim e já vão ver o que eu fiz, e eu não vou para o culto. Chama para uma reunião de oração: não, irmão, eu tenho um outro compromisso. Vamos fazer um jejum? Não, irmão, olha, infelizmente eu não vou poder. Irmão, olha, tem um endemoniado ali, vamos junto comigo ali para expulsar aquele demônio. Não, pelo amor de Deus. Então, nós damos desculpas. Se vitimizaram, né? Só, olha, Deus, nós fomos vítimas da serpente. Oh Deus, a mulher que você me deu, olha aí o que ela fez, né? A culpa não é minha, é da mulher que você me deu. Vítima. Não assumiu posicionamento. Quantas vezes nós pecamos e contamos uma historinha ridícula para o Senhor, e inventamos uma conversa fiada para o Senhor. Quero te dizer que o Senhor, Ele esquadrinha, sonda os nossos corações e esquadrinha os nossos pensamentos. Ele conhece o mais íntimo, o mais profundo, a tua motivação mais profunda, Ele conhece. Consequência, foi uma consequência trágica para a humanidade. A humanidade foi expulsa do paraíso e destituída da presença de Deus. Temos um outro exemplo na palavra, irmãos, que é a história de Judas. Todos conhecem, né? Então, está lá em Mateus 27, do versículo 3 ao 5, diz assim: então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: não importa, isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e enforcou, tocado de remorso. O que é o remorso e o arrependimento? Acho que é importante destacar isso, né? O remorso a principal diferença é que o remorso é uma tristeza pela consequência do pecado, focada em si mesmo, enquanto o arrependimento é uma mudança profunda de mente e coração, motivado pela tristeza segundo Deus, e que leva à ação. O remorso pode levar à condenação, mas o arrependimento leva à salvação, perdão e transformação. Então, o remorso é um sentimento de culpa, uma vergonha ou pesar por um erro cometido, frequentemente acompanhado pela dor de ter sido descoberto, e não pelo reconhecimento do pecado, ou de ter perdido algo. O foco do remorso, ele está no indivíduo, na pessoa, e nas consequências negativas que suas ações trazem para si mesmo. O resultado do remorso, quando não é arrependimento, pode levar ao desespero, culpa, condenação e até mesmo a destruição, como foi o caso de Judas, que tirou a própria vida se enforcando. O arrependimento é uma mudança de mente, de atitude, que leva a uma decisão de abandonar o pecado
e se voltar para Deus. O foco não está na pessoa, está em Deus, reconhecendo o pecado como uma ofensa a Ele e na busca por perdão e mudança. Resultado, traz vida, liberdade, esperança e a oportunidade de perdão. Amém? Então nós temos aqui dois casos. Um que se vitimizou, que se justificou, que hora alguma pediu perdão, né? E outro que sequer se arrependeu, apenas teve remorso porque foi descoberto, foi tomado de remorso. Davi pecou. O outro caso que eu queria exemplificar para os irmãos é o pecado de Davi. Davi pecou com Batseba, cometeu adultério, enganou, mentiu, foi responsável por um assassinato de Urias, um crime qualificado porque ele foi portador da própria morte, da própria sentença. Ele levou a carta que o próprio Davi pôs na mão dele para ele ser morto. Ele levou a própria sentença de morte, né? Mas Davi, quando foi confrontado por Natã, está lá em 2 Samuel 12, do 7 ao 13. Natã conta uma história para ele, né, de um homem rico que tinha muitas ovelhas e de um homem pobre que tinha apenas uma ovelhinha, e que aí todos conhecem, né, aqui a história, né? E Natã conta para Davi, e aí disse, olha, foram lá e tomaram a única ovelhinha do homem pobre e tal. E Davi se irou, falou, não, esse cara merece a morte, né? Esse cara tem que morrer. E aí eu trouxe o texto no aspecto quando Natã confronta Davi. E segundo Samuel, Natã diz assim, esse homem é você, Davi. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi rei sobre Israel, e o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa de seu senhor e as suas mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais e tais coisas para você. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? E com a espada você matou Urias, o heteu, e você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor, eis que farei com que toda a sua própria casa venha mal, eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres e a sua própria vista e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. E Natã respondeu, também o Senhor o perdoou do seu pecado, você não morrerá. Davi suplicou pela criança, Davi jejuava e entrando em casa passava a noite deitado no chão. E então os anciãos do seu palácio se aproximaram dele para o levantar, porém ele não quis e não comeu com eles. No 7º dia a criança morreu e os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo de que a criança estava morta, porque diziam, aí eu pulei para o versículo 20, então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois voltou para o palácio, pediu uma comida, puseram-no diante dele e ele comeu. Então Davi consolou Batseba, sua mulher, teve relações com ela, e ela teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Amém? Vocês percebem a diferença? Davi não se justificou. Davi, ele estava preocupado de ferir o coração do pai. Ele errou. E Deus, tudo o que Deus falou aqui, aconteceu com ele. Todo o decreto, né,
as concubinas dele se relacionaram com o próprio filho. O filho tentou tirá-lo do trono, Absalão. Teve um incesto com Tamar, enfim. Depois o próprio general de Davi mata Absalão. Então a espada e o sangue não saiu da sua casa. Mas a partir do momento que ele se arrependeu genuinamente, e veja uma coisa, ele não fugiu da presença de Deus. Ele errou e permaneceu na presença de Deus. Ele errou e foi orar e jejuar e clamar, falou: quem sabe o Senhor tem misericórdia da minha vida e deixará o meu filho viver. E depois que não viveu 7 dias jejuando, o que ele fez? Teve a notícia da morte do seu filho, o primeiro com Batseba. E ele se levantou e não foi comer, não foi tomar banho, ele se levantou e foi primeiro adorar ao Senhor. E por essa razão, o Senhor restabeleceu sobre ele vida. Pastor Leandro orava aqui, numa conexão profunda, o Salmo 51, em que Davi diz: Senhor, só não tire de mim a tua presença, Senhor. Não tire de mim o teu Santo Espírito. O Senhor pode tirar, em outras palavras, o Senhor pode tirar o reino, a riqueza, as minhas mulheres, o meu poder bélico. O Senhor tira o que o Senhor quiser, mas não tira a tua presença da minha vida, Senhor. No Salmo 16, Davi diz isso, ele diz: Senhor, a minha maior riqueza é a tua presença na minha vida. Davi sabia, meus irmãos, o que ele estava falando, porque ele tinha relacionamento, experiência com Deus. O pecado na nossa vida, meus irmãos, tem que ser um acidente de percurso. Ele não pode ser uma rotina, porque senão você não vai viver a plenitude de vida que o Senhor tem para a tua vida. E eu vou dizer uma coisa para vocês, quem está falando a vocês foi crente muitos anos, e eu sabia que eu tinha que ser santo. Porque da onde eu vim, não dava para ser crente meia boca, meus irmãos. Eu vim do buraco do inferno. Pastor Wagner lê um texto pela manhã que eu amo, Colossenses 1:13, que diz, 1:3, que diz: porque ele me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Caraca, assim, eu tenho muita dificuldade quando eu ouço alguém dizer assim: olha, seja de Jesus, irmão, é difícil, o caminho é estreito, olha, você tem que abrir mão. Quem fala isso nunca viveu sob o jugo de Satanás. Estreito é lá, nas mãos do inferno, porque do mesmo jeito, meus irmãos, em que é chegado o reino de Deus para nós, desde agora até a eternidade, quem está lá onde eu estava, é chegado o inferno, desde agora até a eternidade. Desafios, meus irmãos, todos nós teremos todos os dias na vida. Nós não podemos balizar a vida por ausência ou não de desafio. Jesus já disse isso. No mundo tereis aflições, está decretado. Quem quiser ser cristão, ou quem quiser ser do diabo, ou quem quiser ser de ninguém, ou quem quiser, porque quem não é de Deus já está nas mãos do inferno, vai ser a mesma coisa, vai ter aflição. O problema é que lá não tem solução, não tem esperança, não tem graça, não tem misericórdia. E aqui, meus irmãos, o profeta Natan faz um arrazoado com Davi, fala: Davi, Deus te deu tanto, meu querido. Deus te livrou você da morte, tirou você das mãos de Saul, te deu um reino, unificou o teu reino, te deu glória, te deu honra. Todos os povos aqui, inclusive aquela guerra, quando ele mandou matar Saul, ele foi vitorioso. E aí, filhão, o que você está fazendo? Você não me honra? Filhão, filhona, o que você está fazendo que você não me honra? A única coisa que o Senhor quer de nós é santidade, meu irmão. Aqui na palavra de Efésios não está escrito assim, que o Senhor nos pensou desde antes da fundação do mundo
para que a gente fosse um ofertante de milhões e não está escrito isso aqui. Deus não falou que Ele nos fez antes da fundação do mundo para a gente ser um ativista gospel, estar todo dia na igreja fazendo alguma coisa. É maravilhoso ser ofertante e dizimista fiel, tá, irmão? Isso vai te levar para um outro patamar, porque Deus honra a nossa fidelidade, não é o nosso dinheiro. Ele honra a nossa atitude, a nossa decisão. E é maravilhoso estar aqui servindo na casa do Senhor. É extraordinário. Jesus já falou, eu não fico devendo nada para ninguém. Aquele que largar a mãe, o pai, a fazenda, os bens e vir me servir, eu vou acrescentar 100 vezes mais. Isso não é teologia da prosperidade, tá? Isso aqui é evangelho, é Novo Testamento, não é nem lá do Antigo Testamento, para que ninguém fique equivocado. É palavra dele. Ele não fica devendo nada para ninguém. A única coisa que o Senhor estabeleceu sobre nós, como a nossa identidade, é sermos santos e irrepreensíveis na presença do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus aí, irmão? Amém? Eu sei que a palavra é dura, irmão, mas é assim mesmo, porque Satanás não brinca de ser Satanás, e o mundo espiritual é com legalidade. Você abriu a brecha, deu legalidade, você ficou que nem Adão, fugindo de Deus, escondido, porque vai ver a tua nudez. E quando você foge do Senhor, você vai para quem? Pedro disse isso: para onde iremos nós, Senhor? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós vamos correr de Jesus para onde? Explica para mim aí. Se tiver um teólogo que pense em contrário, não é uma plenária, é um culto, mas eu vou dar direito à palavra. Não temos para onde ir, irmãos. E aí nós ficamos brincando. Deus já te deu tudo. Deus deu o seu Filho amado para redimir você dos pecados, para te dar a vida eterna. É tempo, meu irmão, de posicionamento. Você vê? Posicionamento de Adão e de Eva, consequência. Posicionamento de Judas, consequência. Posicionamento de Davi, teve consequência? Teve, porque o pecado muitas vezes deixa consequência. Você matou um, você vai responder. Você roubou alguém, você vai responder. Você adulterou, vai ter um peso, mas há um recomeçar, quando nós fazemos como Davi fez. Ele chorou diante do Senhor, ele se posicionou diante do Senhor. Tiago diz assim: olha, tire a alegria do teu rosto, se você está nessa vida dúbia, cocheando entre dois pensamentos, um pouquinho lá e um pouquinho cá. Não vai dar certo isso, meu irmão. Você precisa se posicionar. Esse tempo, irmãos, que nós vivemos, é um tempo de muitos desafios, né? É um tempo de muitos desafios. O pecado bate a nossa porta todo dia. Eu lembro daquela música do Thales, né? Que ele diz assim: todo dia o pecado vem e me chama. Mas posicionamento, eu decido por Cristo todo dia. Amém, amados? Estar em Cristo é a glória, meu irmão. Mas tem luta. Quem falou que em outro lugar não tem? Aqui tem vitória. Amém? Aqui tem a unção, o poder de Deus sobre nós. Aqui tem consolo. Aqui tem a esperança do mundo vindouro, de podermos ir morar com o Pai. Aqui tem anjos do Senhor que são delegados pelo Pai para nos guardar. E não importa a macumba que fizeram para te destruir, ela não vai ter efeito. Apenas o macumbeiro vai ver que existe um Deus todo-poderoso que guarda aqueles que nele confiam, aqueles que se sujeitam ao seu senhorio e que aceitam a sua graça e a sua misericórdia. Pode matar um caminhão de bode ali na esquina, irmão. O inferno não vai te tocar. Oh, aleluia! Por isso que o Senhor precisa de crentes sarados, íntegros, honestos, cheios do Espírito, que andam em santidade, que caminham na sua presença. Então, irmãos, esse é um tempo desafiador. Nós vivemos num mundo, irmãos,
que a corrupção está institucionalizada, meus irmãos. Quando eu vejo os irmãos que têm necessidade de fazer negócios com o poder público, eu já fico com medo, irmãos. Porque toda vez que você vai se relacionar lá, tem um porquê, um porém, um mais, um menos, e vou te dizer, com toda a autoridade, que não agrada o coração do Pai. Se a tua ganância for maior do que o amor pelo Pai, pelas Escrituras, pelos seus mandamentos, você não é digno do sacrifício do Pai. Amém? Isso é sério, irmãos. Quem está falando aqui já disse não muitas vezes, com negócios que aparentemente são estupendos. Eu não vou nem dar nenhum testemunho disso aqui, porque fica ruim. Mas assim, eu tive a oportunidade de ganhar milhões ofertando, entre aspas, uma propina pequena, muito pequena, insignificante, tipo 0,05% do valor que eu ia ganhar. E quando eu olhei para aquilo, me arrepiou o pelo. Eu falei, Jesus, o Senhor não está nisso e eu também não estou. E eu louvo a meu Deus. E como é maravilhoso você dizer não na cara do diabo. E como é maravilhoso você não se curvar diante das astutas ciladas de Satanás. Porque o que o Senhor tem para mim e para você, a hora que você passar pela prova, de você fechar a porta e dizer não para o pecado, são coisas inimagináveis. Aquilo que foi colocado como um prato à tua frente, aquilo é lixo, perto daquilo que o Senhor tem. O problema é que se você pegar o prato, além de ter mácula no céu, aquilo vai ser uma maldição sobre a tua vida. Então nós não temos espaço, irmão. Ou nós andamos na presença do Pai, vivemos na dimensão do Espírito, ou senão é uma fajutagem a nossa vinda aqui, meu irmão. Vou ser muito sincero para você. Me perdoe a franqueza de falar, e falo isso com muito amor aos irmãos, e com muito respeito, porque eu amo vocês. Mas não tem como falar palavras assim, não, é isso mesmo, meu irmão. Então não faça negócios que desagradam o Pai, aquilo não vai ser para a tua prosperidade. E às vezes você está numa prova terrível, usando um linguajar pentecostal aqui. Hoje me perguntaram se eu ia ser pentecostal ou batista. Aí eu falei, eu vou ser batisbleia. Mas eles falam o estreito, né? A prova, o estreito. Irmãos, se você disser não ao pecado, no momento da tua angústia, o Senhor vai te honrar e te exaltar de uma maneira extraordinária. De uma maneira extraordinária, meu irmão. Nós estamos aqui para confiar 100% no Pai, meu irmão. É ouvir isso aqui e mudar de posição. Se você está aí na corda bamba, andando no fio da navalha, hoje chegou a noite que o Senhor requer de você um posicionamento. Hoje nós temos o pecado na nossa mão, 24 horas por dia, né? O que nós vemos na internet, né? Os negócios que nós fazemos, as dificuldades no casamento, que de repente a coisa desanda e daqui a pouco dá vontade de olhar para o pasto do vizinho achando que ele é mais bonito do que o seu, né? O olhar lascivo é muito sério, e o que o Senhor quer é um posicionamento da nossa igreja, amém? Um posicionamento. O Senhor quer homens e mulheres fortes, homens e mulheres cheios da presença de Deus, homens e mulheres que vão ser guiados e dirigidos pelo Pai, porque vão apresentar diante dele os seus corpos em sacrifício vivo, e portanto o Pai vai ter a maior alegria de dizer para você qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele para a sua vida. Eu sei o que é, meus irmãos, receber do Pai uma palavra, dizendo assim, não quero mais que você vá para lá, agora você vai para cá, o meu sonho era ir para lá. Muitos aqui conhecem o meu testemunho, e eu abri mão do meu sonho, que era um sonho acalentado há anos, por amor ao Pai. Eu falei, Pai, eu conheço o caminho até na esquina, o Senhor conhece o percurso inteiro, então seja feita a tua vontade, Pai.
E hoje eu pulo de alegria, porque eu fiz a vontade do Pai. Porque ela é boa, perfeita e agradável. O Senhor quer construir um povo forte, uma igreja forte, que vai cumprir a sua missão na face da terra. Mas o maravilhoso é, meus irmãos, que o Senhor, Ele sempre nos dá uma nova oportunidade. O Senhor nos dá. Se nessa noite você foi tocado por esta palavra, em alguma área da sua vida, eu não quero expor aqui nenhum irmão, porque a minha ideia não é expor ninguém, mas se em alguma área da tua vida você tem sofrido um desafio gigantesco para você se manter na presença de Deus, essa noite eu quero orar com vocês. Eu ia contar uma breve história, eu vou contar muito rapidamente. Eu já era cristão há muitos anos, e eu sabia que eu precisava estar na presença de Deus, porque da onde eu vim, eu não podia ser um crente meia boca. Eu lutava com todas as minhas forças, e tem uma palavra que diz assim: ainda você não verteu sangue para se manter santo. E eu lembrava dessa palavra, porque era muito forte eu lutar contra o pecado. E eu lutava, e eu me mantinha em santidade, mas Deus sabe a que custas eu fazia isso. E um dia eu fui com essa igreja lá para São Gabriel, no encontro com Deus. E naquele dia, o Senhor teve um encontro profundo comigo. E Ele quebrou todas as cadeias do inferno que me aprisionavam. E toda a minha luta para ser santo, ela cessou naquele momento. E a partir daquele momento, santidade para mim é a normalidade. Santidade é prazeroso. O prazeroso é andar no Espírito e não satisfazer a vontade da carne, meu irmão. Talvez você, como eu naquele dia, esteja passando por um momento desafiador. Com muita verdade, com muita sinceridade, com muita humildade, eu quero te convidar para você vir aqui. Porque a palavra do Senhor diz que se você se arrepender dos seus pecados, Ele é fiel e justo para te purificar de todos os teus pecados e retirar de você toda injustiça. O pecado causa em nós injustiça, meu irmão. E às vezes nós não sabemos porque nós estamos sendo injustiçados em muitas áreas da vida. Nós precisamos nos reposicionar. Um dia o pastor Mauro, aqui nessa igreja, pregou uma palavra, dizendo que aquela palavra que fala que o cachorro comia o próprio vômito. E no dia que ele pregou essa palavra, eu fui o primeiro a vir aqui na frente, porque eu preciso ser santo, meu irmão. E sem humilhação não há humildade. E sem humilhação não há arrependimento. E sem humilhação não há quebrantamento. A auto-humilhação não é as pessoas te humilharem, é você se humilhar e dizer: Senhor, eu preciso me posicionar. A partir de hoje eu quero ter um outro posicionamento. Não importa se são coisas pequenas ou se são coisas graves. Não importa. O que o Senhor hoje quer é quebrar cadeias na nossa igreja, para que você seja livre, meu irmão, livre para cumprir os propósitos de Deus sobre a face da terra. Se você quiser vir aqui, nós vamos orar nessa noite. Hoje é a noite que o Senhor quer um posicionamento. Eu sei que é um posicionamento duro, meu irmão, mas hoje o Senhor quer quebrar essa obra do inferno na tua vida. Hoje o Senhor quer despedaçar as algemas, os grilhões que te aprisionam nas trevas. Hoje é noite que, do mesmo jeito que naquele encontro com Deus, eu fui confrontado com os meus pecados e me posicionei, o Senhor quebrou as minhas cadeias e me deu plena liberdade para ter uma vida extraordinária. E nessa noite, o Senhor quer ter um encontro contigo. Do mesmo jeito que Ele teve um encontro comigo aquele dia, o Senhor quer um encontro contigo nesta noite.
Pode fazer um louvorzinho a médio tom assim, tá? Aleluia. Você pode começar a orar. O louvor vai tocar para ninguém ficar ouvindo o que você está orando, porque é um momento teu com o Senhor. Se posicione, se rasgue diante de Deus. Tenha um posicionamento claro. Coloque emoção nisso. Em nome de Jesus. Essa noite é uma noite que o Senhor quer fazer de crentes que estão no fio da navalha, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Pai, nessa noite, Pai, é uma noite que nós levantamos um memorial diante do Senhor na Terceira Batista, Pai. Um memorial de um povo que quer ser santo e irrepreensível na Tua presença, Pai. Eu não sei o que eles estão colocando diante de Ti, Pai, mas uma coisa eu sei: o inferno que tem tentado eles nesta noite, com a autoridade que há no nome de Jesus, nós paralisamos essa obra do inferno em nome de Jesus. Oh, toda a força do inferno, toda a obra das trevas, nessa noite, nós declaramos, Pai, como igreja do Senhor Jesus, quebrado, anulado, despedaçado em nome de Jesus. Eu queria que os pastores, os líderes, ajudassem aqui na intercessão, me ajude em oração aqui, pastora Sandra, pastor. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor coloque a Tua mão sobre cada vida preciosa, Pai. O Teu sangue comprou eles, Pai, para que eles tivessem livre acesso a Ti, Senhor. E nessa noite, Pai, o plano de Satanás era fazer homens vazios, mulheres fracas, pessoas sem coragem, pessoas que não têm o brilho do Senhor. Mas hoje ficou estreito para o inferno, porque aqui, com a autoridade que há no nome de Jesus, eu declaro: trevas, batam em retirada do Teu povo, cadeias sejam quebradas, as cadeias sejam quebradas, os grilhões sejam quebrados. Pai, derrama um quebrantamento profundo na vida do Teu povo, Pai. Esse povo quer Te servir, esse povo quer ser um luzeiro, Pai, neste tempo. Esse povo quer ter a força que o Senhor deu a Sansão, a sabedoria de Salomão, Pai. Oh Deus, oh Senhor, visita o Teu povo nesta noite, Pai. Toda obra de feitiçaria que tem aprisionado vidas aqui, nós declaramos cancelado, destruído, despedaçado em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, aqueles que por influência maligna têm olhos lascivos, Pai, nesta noite, Pai, derrama um colírio do céu nestes olhos e os santifica, Pai, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Pai, se há pessoas aqui, Pai, com vício de pornografia, Senhor, nesta noite nós quebramos essa obra do inferno, Pai, e essa obra das trevas vai cessar em nome de Jesus, Pai, nessas vidas, Senhor. Se tem alguém, Pai, aqui cocheando em dois pensamentos, se fica casado ou não fica casado, nessa noite, Pai, nós quebramos essa obra do inferno, Pai, e cada um dos Teus amados aqui serão fortalecidos pela força do Teu poder, Pai, e terão casamentos saudáveis, casamentos felizes, Pai, casamentos fortes, filhos felizes, filhos com propósito, Senhor. Oh meu Deus e meu Pai, se aqui por causa do pecado, Senhor, pessoas têm lutado, mas não têm conseguido ver a prosperidade do Senhor nas suas vidas, por causa do pecado, Pai, nessa noite, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos: abra as portas e as janelas dos céus sobre o Teu povo, Senhor. Este povo que se chama pelo Teu nome, Senhor, que veio aqui, Senhor, num ato de humilhação, Senhor, com choro, com rogo, Pai, pedindo a Tua misericórdia, Pai. Visita o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor.
Nós declaramos, Senhor, vida abundante, Pai. Nós declaramos, Senhor, aqueles que estavam, Senhor, com um pé na igreja e outro fora, não sabendo se continuariam aqui, Senhor, pois nesta noite nós declaramos que esse pensamento das trevas, esse pensamento dúbio, Pai, ele vai cair por terra em nome de Jesus, e os teus filhos se firmarão, Pai, na rocha, que é Jesus Cristo Nazareno, Pai. Ajuda, Senhor, a juventude, Pai, desta igreja. Nós declaramos sobre eles, Pai, uma juventude santa, imaculada. Nós declaramos sobre eles um novo tempo, Pai, um tempo em que eles serão fortalecidos na força do Teu poder. E aqui terão jovens, Pai, que serão levantados pelo Senhor, Pai, para ocupar os mais altos espaços, quer na vida econômica, quer na vida empresarial, quer na vida ministerial. Senhor, o Senhor levantará pessoas aqui que a partir de hoje andarão em santidade na Tua presença, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida dos Teus servos, Senhor. Obrigado, Pai, porque eles estão Te buscando de todo o coração, Senhor. Obrigado, meu Deus. Derrama, Senhor, essa unção, Pai, uma unção de temor e tremor do Senhor, uma unção de prazer e contentamento, Senhor, na Tua presença. Que a Tua presença, Pai, seja a coisa mais preciosa na vida deles, Senhor. Oh, eles receberam tanto do Senhor, Pai. Fortalece os Teus servos a partir de hoje, Senhor. Toma eles nas Tuas mãos, Pai. Muda histórias aqui, Senhor. Muda, Pai, histórias aqui, Senhor. Oh, Deus, muda, Senhor, histórias, Pai. Muda, Senhor, histórias, Pai, em nome de Jesus Cristo. Manifesta a Tua glória, Senhor. O Teu povo está aqui quebrantado, Senhor. Não está se justificando diante de Ti, mas está simplesmente confessando os seus pecados, simplesmente se colocando, porque querem ser santos, Pai. Querem ser santos, Pai. Querem ser santos na Tua presença, Pai. Oh, aleluia, Jesus. Eles querem ser fortalecidos, Pai, pela força do Teu poder, Pai. Homens santos, homens irrepreensíveis, mulheres fortalecidas, Pai, cheias do Teu Espírito, Pai. Oh, aleluia. Faz em mim o Teu querer. Oh, aleluia. Minha vida dou a Ti, Senhor. Rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Minha vida dou a Ti, Senhor. Rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Oh, aleluia, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu povo, Senhor, que se chama pelo Teu nome. Eles estão aqui se humilhando, orando a Ti, Senhor. E eu tenho certeza que nessa noite o Senhor ouvirá dos céus, e o Senhor sarará a sua terra, Pai. Oh, meu Deus, sara a terra do Teu povo, Senhor. Sara as suas famílias, sara os seus filhos, sara os seus casamentos, sara a sua mente, sara, Senhor, a motivação do seu coração, Pai. Faz tudo novo de novo na vida do Teu povo, Senhor. E eu Te glorifico, Pai, porque eu sei que hoje
O Senhor está mudando cenários, mudando vidas, transformando realidades, Pai, fazendo homens e mulheres fortalecidos na força do Teu poder, cheios do Teu Espírito, cheios da Tua unção e cheios da Tua graça, Pai. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Te rendemos graças, Pai. Tu és tão maravilhoso. O Senhor faz muito além, Pai, muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos, Pai. Oh, derrama a Tua unção, Pai. Derrama mesmo a Tua graça, Pai. Oh, Jesus, derrama o Teu poder sobre o Teu povo, Pai. Queremos ser cheios do Teu Espírito. Não queremos ser crente de faz de conta. Queremos ser homens e mulheres cheios do Teu Espírito, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Acima de todo nome está. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, Tu é a glória. Esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aplauda o Senhor. O Senhor fez coisas lindas no nosso meio, irmãos. O Senhor fez coisas extraordinárias. Receba aí uma vida nova. Receba uma vida de liberdade na presença do Pai, amém? Receba vigor, receba força, receba a orientação de Deus, receba direção. Oh, aleluia. Eu queria convidar o pastor Anésio aqui para dar para nós a bênção pastoral. Glória a Deus. Deus é lindo, não é, gente? Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia.